Nesta segunda parte da nossa série de entrevistas, exploramos a intrincada rede do crime organizado que se estende por todo o continente latino-americano. O foco se volta para como essas organizações criminosas transcendem as fronteiras geográficas e estabelecem complexas conexões transnacionais, com especial atenção à situação crítica no Equador. Considerando a capacidade de adaptação e inovação das organizações criminosas na América Latina, como você vê a evolução das táticas e estratégias utilizadas por essas redes, especialmente em resposta às ações de repressão? Existem exemplos recentes que destacam essa capacidade de adaptação, talvez em resposta a operações significativas de combate ao crime? Bem, em relação a essa questão que indaga sobre a capacidade de adaptação e inovação das organizações criminosas na América Latina e se elas evoluíram, se adaptaram a possíveis operações policiais, considerando, por exemplo, a questão do Equador. Bem, a situação é mais complexa do que isso. Porque, na realidade, não há histórico de grandes operações que envolva princípios básicos como a descapitalização patrimonial, a prisão de lideranças e intercâmbio de informações, ou seja, cooperação internacional. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no Equador, para citar dados concretos aqui, em 22 de janeiro de 2022, foi assassinado um albanês, cujo sobrenome é Dash. Esse albanês, ele pertencia a uma das máfias albanesas e sua função era atuar diretamente no Equador, ali tentando arquitetar e estruturar uma parte da organização criminosa junto aos portos, né, ao porto de Equador, para distribuir cocaína, né, diretamente para a Europa. E sempre, né, retomando aquela máxima de que a cocaína que sai do porto de Equador, ela segue um caminho, muitas vezes ela passa ali por Suriname ou as Guianas, para depois chegar na costa da África, passar pelo túnel do Sahel, que nós já falamos sobre isso antes, que é um corredor utilizado pelas organizações criminosas para o transporte de cocaína até a Europa através da Turquia. E aí essa cocaína, então, chega até a Europa Ocidental, onde o lucro das organizações criminosas é tremendo. E no caso da Albânia, é interessante por quê? Porque chegando na Albânia, a própria máfia albanesa faz chegar até na Itália, e da Itália o caminho é muito mais fácil para todos os outros países da Europa. Então houve esse assassinato desse albanês, né, em 2022, que é um fato importante, né? Ele foi assassinado em Guayaquil, no Equador, e justamente por outras organizações criminosas que também atuam ali, né? Então você tem no Equador atuando os cartéis mexicanos, Sinaloa, Cartel Jalisco Nova Geração, e eles existe uma briga interna ali para comandar a logística até os portos. Muitas vezes os cartéis mexicanos já estão atuando ali no Equador há muito mais tempo que os albaneses, né? No sentido de abastecer, de fornecer recursos financeiros e às vezes até armamento para que a organização criminosa escolhida ali pela máfia, pelos cartéis mexicanos, suplante as demais e aí sirva aos objetivos do cartel mexicano. Então, é uma coisa muito importante isso daí, ter em mente a atuação dessas organizações criminosas. Então, eu citei o exemplo da Albânia, dos cartéis mexicanos Sinaloa e Jalisco Nova Geração, da questão, por exemplo, deles estarem investindo ali nesse país, no Equador, para tomar conta de toda a logística referente aos portos e poder exportar tranquilamente e, consequentemente, a violência, ela atua como fator de
comando, né? Então, vamos citar aqui mais um dado concreto. Em 2023, né, no mês de agosto, foi assassinado o candidato a presidente de direita, que era o Fernando Villavicencio. E esse candidato, Fernando, foi assassinado dentro do Equador, com seguranças, e até hoje esse crime ainda não foi devidamente esclarecido, né? Diz ali, algumas organizações criminosas do próprio Equador assumem ali o atentado, mas na verdade não é bem desse jeito, né? Existem interesses internacionais para que o Equador não tenha uma ação mais contundente em relação ao tráfico de drogas. E rememorando ainda fatos importantes no Equador, em maio de 2022 foi assassinado um promotor de justiça, também no Equador. E isso demonstra a facilidade com que as organizações criminosas ameaçam e concretizam os crimes violentos contra as autoridades quando elas representam uma ameaça aos seus planos. Não é em decorrência de estratégias, aliás, é isso mesmo, não é em decorrência de estratégia da organização criminosa que o crime se torna mais forte no Equador, por exemplo, mas sim em razão da ausência de uma atuação contundente na questão da descapitalização patrimonial, na questão de enfrentar o tráfico de drogas pela visão capitalista, na questão de você não ter operações de lavagem de dinheiro, e não existe mesmo. Se buscar em redes abertas, você não vai encontrar grandes operações ali no Equador contra a lavagem de dinheiro. Recentemente, com a mudança do novo presidente, que também é de direita, eu recebi algumas informações no sentido de que estão sendo feitas aí ações mais contundentes naquela primeira cobertura do tráfico, ou seja, na questão ali de você aumentar a quantidade de apreensões, tentar fechar a fronteira, fiscalização nos portos, mas ainda não há nada referente à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Então, nós precisamos ter em mente que a atuação desses cartéis e máfias no Equador e seu fortalecimento não decorre de estratégias realizadas por atuação das forças de segurança que rechaçaram, que produziram grandes prejuízos às organizações criminosas. Pelo contrário, é justamente pela falta de grandes operações de descapitalização patrimonial que se vê o fortalecimento. E o que acontece no Equador é uma guerra entre as organizações criminosas internacionais para comandar o país e poder exportar a cocaína livremente. Levando em consideração a complexidade das operações de lavagem de dinheiro e o uso de empresas legítimas para fins ilícitos, que medidas adicionais podem ser implementadas por instituições financeiras e pela sociedade civil para prevenir e combater essas atividades? Há exemplos de boas práticas ou inovações tecnológicas que têm se mostrado eficazes nesse sentido. Com relação à segunda questão, que indaga a complexidade das operações de lavagem de dinheiro dentro de ações do narcotráfico, utilizando aí empresas, né, com aparência formalmente lícita para cometer aí o crime de lavagem de dinheiro e infiltrar e inserir, né, no sistema financeiro nacional do país uma quantidade absurda de dinheiro do tráfico de drogas. Bom, sempre levando em consideração o Equador, é muito importante isso para responder como seria feita aí uma maneira de investigar com mais efetividade esse tipo de situação. Bom, eu tenho aqui um exemplo de quase 2 dezenas de empresas
que foram instituídas, criadas no Equador por dois importantes narcotraficantes. Um albanês, cujo sobrenome é Drita, e um equatoriano, que é um dos líderes de uma organização criminosa do Equador, a maior que eles têm lá. E eles simplesmente instituíram ali como eu disse, cerca de 20 empresas na área de construção civil. E essas empresas, algumas delas existem fisicamente, têm empregados, funcionários, pagam impostos, tem contador, advogados, mas usa essa fachada, vamos dizer assim, para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Inserindo no sistema financeiro do Equador uma quantidade absurda de dinheiro sob o manto, falso manto da construção civil. E, de fato, algumas autoridades equatorianas, entre aspas, desconfiam da utilização dessas empresas para lavagem de dinheiro. Bom, aí a pergunta, o que fazer? Olha, a questão toda, a investigação de lavagem de dinheiro, ela é complexa. Porque você tem que definir alguns pontos importantes para conduzir a sua investigação. Você tem que saber quem é que é o testa de ferro. Você tem que saber quem que está por trás dele. Você tem que ter conhecimento de qual é o sistema de lavagem de dinheiro, qual é o sistema de aquisição de patrimônio, em nome de quem esse patrimônio vai estar, como esse dinheiro circula dentro e fora do país, no caso do Equador. Isso tudo é complexo. Porém, alguns pontos da investigação não são complexos. Quando você tem várias empresas abertas, inauguradas, numa determinada área, e você tem entre os sócios criminosos, como nesse caso, algumas dessas empresas têm o nome desse albanês e desse membro aí, esse líder de uma organização criminosa do Equador. Então, evidentemente, uma unidade financeira do país, trabalhando conjuntamente com a instituição policial ou com o Ministério Público, não teria dificuldade para analisar a movimentação financeira dessas empresas e checar o nome dos seus sócios e seu histórico criminal. Em outros casos, quando você tem o funcionamento de diversas empresas naquele país, às vezes, o que é muito comum também, às vezes os narcotraficantes compram fundos, fundos de comércio. Empresas que existem aí há 2, 3 décadas e que estão à beira da falência e compram esses fundos e usam essas empresas depois, resgatam essa empresa da falência e compram através dessas empresas outras empresas e colocam como sócio dessas empresas a empresa que foi comprada com fundo. E essa empresa tem um histórico de 20, 30 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar dezenas de empresas que foram instituídas há 6 meses, 2 meses, 4 meses, é muito mais fácil você rastrear. E essas empresas, uma vez trabalhando em conjunto, Ministério Público e unidade financeira, você facilmente vai checar que uma empresa está movimentando milhões, bilhões às vezes, e dentre os seus sócios tem pessoas que não têm capacidade financeira para movimentar aquele dinheiro todo. Ou dentre os seus sócios tem pessoas que não têm histórico criminal. Você não vai buscar isso através de esse é membro de uma organização criminosa e estava preso. Eles têm um trabalho um pouco mais requintado, na verdade. E aí eles colocam como sócios pessoas que, uma vez você checando a sua capacidade financeira, vai ver que ele não tem capacidade financeira para estar como sócio majoritário de uma empresa que tem movimentação financeira milionária. Da onde saiu esse recurso para se tornar um sócio majoritário? Então, a questão da tecnologia, ela é utilizada mais para você concatenar todos esses dados, como foi dito já na primeira parte dessa entrevista, na qual se fala da tecnologia. Existem sim
programas hoje, softwares, né, importantes para você não ter uma equipe que fica meses analisando documento em dezenas de terabytes. Você tem que ter a tecnologia, sim, para apurar tudo que você conseguiu, angariou com a investigação. Mas para você iniciar a investigação, para você ter constatado que aquele sujeito não podia ser sócio dessa empresa, que foram abertas dezenas de empresas na mesma área, que os sócios, inclusive, tem sócios ali que tem histórico criminal, que é líder de organização criminosa. Algumas das empresas foram abertas há poucos meses, não tem sede física, não há necessidade de tecnologia para isso. A tecnologia para isso é utilizada pelos bancos de dados da unidade financeira do país, que tem obrigação de ser informado, inclusive, pelo Banco Central ou pelos demais bancos que informam o Banco Central, conforme a legislação de cada país. Então, tudo sempre é a questão política, é a vontade de combater o crime. Não adianta a ponta da linha estar tentando fazer o trabalho se entre os dados obtidos através da investigação e quem vai investigar, não existe um liame positivo em que há vontade política. Por exemplo, é vontade política que faz com que uma unidade financeira possa trabalhar em conjunto com uma instituição policial ou com o Ministério Público. É vontade política que permite que legislação mais rígida controle a abertura de empresas e a movimentação financeira seja informada para as instituições. No caso, a unidade financeira tem ali, através de boletins passados pelas instituições bancárias, né, ou através de contadores que têm que informar esses dados para o Banco Central, e aquilo ali, aquela informação de que pessoas ali que são sócias dessa empresa ou movimentação financeira suspeita chegue até uma unidade financeira, e essa unidade financeira, em conjunto em uma atividade de investigação em que membros, por exemplo, como eu consegui fazer por um tempo em Brasília, em que você coloca membros da polícia, né, trabalhando em conjunto com a unidade financeira, através de convênio, por exemplo, em que os responsáveis pela unidade financeira tem acesso às informações e esse grupo analisa essas informações e daí diante daquelas suspeitas, tudo previsto legalmente, você distribui essas informações às unidades para que seja feita uma investigação complexa, uma investigação em que os dados já cheguem de tal maneira que você consiga direcionar a investigação, que você consiga ganhar tempo com a investigação. Então, sempre vai haver necessidade da vontade política. Não se resolve o combate ao crime, as grandes organizações criminosas internacionais, dependendo de só quem está na ponta investigando. Há necessidade de que haja meios para que a investigação prospere. E esses meios dependem da vontade política do país. Ok? E como é comum em toda a América Latina, no Equador não existe essa vontade política. Agora, com a mudança do governo, aparentemente, algumas medidas estão sendo feitas. Entretanto, como dito antes, não há ainda grandes operações ou qualquer tipo de operação contra o crime organizado na questão da lavagem de dinheiro. Dada a natureza transnacional do narcotráfico e da lavagem de dinheiro, a cooperação internacional desempenha um papel fundamental nas operações de combate a esses crimes. Considerando sua expertise em acordos de cooperação internacional, como a Polícia Federal colabora com organismos internacionais nestas questões e quais são os desafios enfrentados no contexto internacional? O crime organizado transnacional, o tráfico de drogas internacional, é uma empresa multinacional, na qual fazem parte organizações criminosas de todo o mundo. Sempre rememorando o exemplo do Equador, outros países da América Latina também hoje estão com a presença dos cartéis mexicanos, como Chile, principalmente Colômbia. Os cartéis mexicanos têm uma conexão muito forte com as Farc e o Exército de Libertação da Colômbia. Colômbia é o maior produtor dos 3 países produtores, Peru e Bolívia. Hoje a produção passa de 2.000 toneladas por ano.
e tem uma conexão muito grande, atuam ali. Venezuela e a questão do Equador é importante, por quê? Porque no Equador você tem a presença de PCC, de cartéis mexicanos, principalmente o Jalisco Nova Geração. Você tem a presença da máfia dos Balcãs, que é muito violenta e hoje tem uma conexão muito forte com o PCC em território dos países produtores de cocaína e nos países muito importantes para que essa cocaína chegue até a Europa, né? Vou dar um exemplo. Só no ano de 2023, o número de apreensões de cocaína na Turquia aumentou consideravelmente. Cocaína que sai através dos portos do Equador, do Peru, uma conexão muito forte que existe entre a Venezuela, né? Existe uma parte ali oficial da cocaína na Venezuela que tem um link, né? Um liame muito forte com os Balcãs, né? E com a Turquia também, porque a máfia turca é muito perigosa. E o Brasil, o PCC também, como eu disse antes, possui membros, né, da organização que atuam nos Balcãs, na Sérvia, Montenegro, Albânia. E é importante entender que quando se fala dessa conexão internacional entre as organizações criminosas, você tem ali uma conexão não só pela compra da cocaína nos países produtores, como também uma conexão entre as organizações criminosas pelo trânsito dessa cocaína. Um exemplo, a cocaína que sai ali de Bolívia, Peru, Colômbia, muitas vezes que não entram em território brasileiro, elas atravessam a Venezuela para chegar, às vezes pela América Central ali, pelo próprio Panamá, Costa Rica, até Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Dali caminha para a África. Na África existe um corredor chamado Corredor de Sahel. É muito conhecida essa rota pelos criminosos internacionais de tráfico de armas e tráfico de drogas, porque eles são países que se corrompem muito, as instituições se corrompem e é muito fácil ali o poder financeiro do narcotráfico internacional. Essa cocaína atravessa a África por esse corredor, que é lá no norte, né, da África, e chega na Turquia através ali da região norte da África, passa pela Turquia e da Turquia ganha o território da Europa Ocidental, que é onde há o maior lucro para a venda da cocaína. Por isso que essa aumentou substancialmente no ano de 2023, apreensões de cocaína em portos da Turquia e em portos de Peru, Equador, Chile e essa conexão com a Venezuela, justamente porque essa cocaína que estaria saindo desses portos teria como destino a Turquia. Entenda que diante desse panorama de enfrentamento ao narcotráfico, à lavagem de dinheiro, se essas organizações criminosas têm essa capilaridade, esse poder de estar com seus membros presentes nos países produtores, presentes nos países que seriam intermediários ali, como eu falei, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E depois há conexões pelo corredor de Sahel, o túnel de Sahel, né? Então, toda essa conexão, ela envolve empresas, ela envolve a questão da movimentação financeira. Muitas vezes as organizações criminosas trocam entre si cocaína por uma logística, cocaína por armas, que é o que abastece ali no norte da África muitos dos crimes cometidos em países ditatoriais, corruptos. E a capacidade que tem, por exemplo, de máfias de outros países, né? Por exemplo, máfias dos Balcãs ou máfia dos cartéis mexicanos, por exemplo, que inserem, né, infiltram dinheiro do tráfico em países como o Equador para tentar influenciar na política daquele país e colocar como presidente, como membros do Congresso, políticos que são ligados ao narcotráfico. Isso está acontecendo, nós estamos vendo isso aí acontecer em toda a América Latina.
Como é que se enfrenta isso sem que haja uma cooperação internacional? E a realidade é que a cooperação internacional, em muitos casos que eu fiz, ela se circunscreve a um caso concreto. Então, nós temos aqui um exemplo. Durante as fases da Operação Spectrum, em que se descortinou lá movimentações bancárias feitas pelos traficantes na Suíça, você estabelece um contato, por exemplo, com o Ministério Público daquele país, ele exige alguns documentos, exige um processo criminal definitivo no Brasil, em andamento, e muitas vezes a legislação daquele país não é rígida o suficiente para que possa, por exemplo, confiscar esses recursos financeiros criminosos com as provas que nós temos. Acaba que a cooperação internacional mais viável é aquela que nós chamamos de cooperação policial direta. E, em muitos casos, uma operação policial que ocorre no Brasil, ocorre, por exemplo, em Portugal ou na Itália, e aí os policiais desses países trocam entre si informações para que, em determinado momento, possa acontecer uma operação conjunta. Um exemplo, na Operação Enterprise, vários países da Europa e Brasil fizeram uma grande união para deflagrar juntamente dezenas de mandados de busca e prisões, no sentido de localizar ali o patrimônio e também o posterior confisco desses bens. Isso é um exemplo de cooperação internacional, foi muito divulgado pela mídia, inclusive em Portugal, no bojo dessa operação, mais de 20 milhões de euros foram apreendidos num dos apartamentos dos criminosos, naquele caso do criminoso chamado Major, e outros tantos casos que eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, no bojo da Operação Quijarro, através de cooperação internacional, foi possível executar a prisão da liderança de uma organização criminosa que fornecia cocaína da Bolívia para o PCC. E na Operação Spectrum, como dito, várias fases, dependeu de conexões, de cooperação internacional com Holanda, com Bélgica, para que fossem cumpridos mandados ali. Ou seja, a cooperação internacional não pode se circunscrever a uma situação em que eu lutei muito para que não ficasse essa condição somente de cooperação internacional, no sentido de um país vem, pede apoio para que um determinado container que esteja contaminado com cocaína vá chegar naquele determinado país e ele precisa dos dados, das informações a respeito desse container, qual é o navio, enfim, esse tipo de cooperação internacional que se limita à apreensão da cocaína. Depois não há uma cooperação para que identifique qual organização criminosa naquele país foi responsável pelo transporte da cocaína. Se eles identificaram, por exemplo, as empresas que vão receber esse container, se essa empresa tem relação com a organização criminosa, se essa organização criminosa, por alguma maneira, lava dinheiro em território brasileiro, para que possa identificar ali, através dessas empresas, seus sócios, e esses sócios, na condição de testas de ferros, né, ou laranjas, né, ou interpostas pessoas, possam nos levar a outros membros da organização criminosa que não são conhecidos porque não têm uma ficha criminal, antecedentes, prisões, condenações, e chegaremos aí a um pool de empresas que estão trabalhando efetivamente através de organizações criminosas como o PCC e organizações criminosas como as máfias dos Balcãs. É importante essa cooperação internacional seja de alto nível, seja uma cooperação internacional em que se busque a descapitalização patrimonial em solo nacional e solo internacional. Esse tipo de luta, eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras a respeito a nível internacional e é muito difícil de se obter, justamente pela vontade política dos países, né? Então, a legislação brasileira, ela não é uma legislação rígida, ela facilita muito. Nós estamos vendo aí diversos criminosos de alta periculosidade serem soltos, né? E, como eu disse antes, hoje a Bolívia
é a segunda casa do PCC. O PCC é a organização criminosa internacional mais poderosa das Américas, né? Uma das mais poderosas do mundo. Suas conexões internacionais são muito fortes, principalmente na questão da lavagem de dinheiro. Então, a cooperação internacional, para concluir, ela é essencial. Mas ela não pode se limitar a uma cooperação internacional em que um país pede para o outro dados de um determinado container, porque vai chegar naquele país um carregamento de cocaína e aí se divulga que houve uma cooperação internacional para a apreensão de 2, 3, 5, 10 toneladas de cocaína. Isso não basta. Isso daí sempre vai ser um ponto favorável ao narcotráfico. O que tem que restar bem claro: não há como combater um crime capitalista apreendendo o produto do crime. Se a empresa produz cocaína e você apreende a cocaína, mas a empresa produz 100 vezes mais cocaína, 1000 vezes mais cocaína do que você apreende, qual é a lógica em você tentar lutar para destruir essa empresa? Se você não apreende nenhum 2% da produção da empresa e a empresa criminosa que você quer impedir que continue a produzir lucro ilícito. Assim, é uma analogia, né, para poder compreender como isso é claro e como o que falta é a vontade política. Se houver uma vontade política num país como o Brasil, enfrentando o narcotráfico sempre pela visão capitalista e divulgar operações sempre de lavagem de dinheiro, o PCC com certeza seria enfraquecido. E o que nós não estamos vendo nos últimos anos. Então é importante entender que cooperação internacional, ela vai muito além de um determinado caso concreto, ela vai muito além de uma apreensão de um carregamento. Ela tem que ir na conexão que existe entre esses países e sempre aumentando o grau de expertise e de conhecimento a respeito do movimento financeiro. O que é importante entender é esse movimento financeiro. E tudo é englobado na questão da cooperação, da inteligência artificial, através de tecnologia que possam possibilitar que essas conexões sejam descobertas com maior facilidade num determinado momento em que um país obtém, por exemplo, numa apreensão ou numa prisão, celulares, computadores, com informações bancárias de movimentações que podem ser úteis para o país de origem. E então, para encerrar, eu espero que tenha ficado bem claro a que nível deve ser a cooperação internacional e como nós, que fazemos parte da luta contra o crime, estamos perdendo terreno. Entenda que o que faz as investigações serem de alto nível é o grau de inteligência que você obtém, o grau de informações que se obtém entre uma networking de vários países. E se aquela networking fornece inteligência e essa inteligência não é utilizada no tempo adequado, ela se torna obsoleta. E uma vez se tornando obsoleta, não tem como mais recuperar o tempo atrasado. Então, uma organização criminosa que obtém a possibilidade de se infiltrar em determinados países, com a abertura de empresas que começam a fornecer um sistema lícito, entre aspas, de lavagem de dinheiro. Com o passar do tempo, não se consegue mais provas anteriores àquela empresa que hoje é uma multinacional, é uma grande empresa, para se obter o confisco desses bens. E aí o mal já está feito. Essa empresa já se infiltrou na sociedade, ela já bancou campanhas políticas em vários países. Entenda que o crime organizado quer influenciar a política do Brasil, quer influenciar a política da Colômbia, quer influenciar a política do Equador, do Chile, porque é interessante para eles terem parceiros ali. É muito, muito complexa a situação hoje. E, como eu disse antes, para finalizar, não há, a nível internacional ou nacional, grandes operações de lavagem de dinheiro e prisão de lideranças.
Não as que estão nas cadeias, mas as que estão fora e que não fazem parte do rol de presos e diários, e sim do rol de empresários que servem ao crime, pseudo-empresários, ok? Diante do cenário no Equador, onde se observa um aumento significativo da violência e da influência do crime organizado, evidenciado por atos como a fuga de líderes de facções criminosas e ataques a instituições públicas, e considerando a possível abertura de um escritório da Polícia Federal no Equador para combater o crime organizado transnacional, como a cooperação internacional e o compartilhamento de inteligência podem ser otimizados para enfrentar esses grupos que cada vez mais transcendem fronteiras nacionais? Com relação à questão número 4, que trata da questão da violência, da escalada da violência no Equador, e também de uma possível cooperação de um grupo de trabalho dentro dos limites do Equador para apoiar no combate às organizações criminosas. Veja, não é fácil. Quem tem muita mobilidade e recursos financeiros para atuar em vários países da América do Sul é o DEA. E o DEA ele foi expulso de atuar na Bolívia já faz algum tempo. No Peru, antes da troca de presidente, ele também perdeu ali a sua mobilidade e não atua, evidentemente, na Venezuela. No Equador também não tem escritório. Essas instituições que têm um grande poder econômico, como o DEA, que consegue colocar agentes ali trabalhando diretamente nesses países, eles sempre cooperam com as forças policiais de uma maneira, sobretudo financeira. Evidentemente tem capacitação, né? No caso do Peru, por exemplo, o DEA trabalhava diretamente na questão de inteligência, com dados e informações importantes para que a polícia pudesse realizar grandes operações. Eles foram retirados dessa área e hoje eles cooperam mais pontualmente, justamente pelo câmbio aí de governos, né? E esses governos mais, vamos dizer assim, tranquilos em relação ao tráfico de drogas, eles dificultam essa atuação internacional. No caso específico do Equador, nós temos uma escalada da violência que não é de agora, 2024, 2023, já está acontecendo há alguns anos. A questão é que, passados anos em que essas organizações criminosas se infiltraram no Equador, corrompendo todo o sistema, controlando a questão política, bancando campanhas políticas, com o passar dos anos, se torna inevitável que isso exploda, que toda a estrutura criminosa infiltrada no país tome o poder. E isso é evidente no Equador. Como eu disse antes, um albanês foi assassinado ali em 2022. Também em 2022, em setembro de 2022, foi assassinado um promotor de justiça, cujo nome é Edgar Escobar Zambrano. Ele foi assassinado dentro do escritório, ali nas imediações do escritório do Ministério Público, em Guayaquil, capital. E quem foi responsável pelo assassinato? Foram contratados, que se chama em espanhol sicários, né, em inglês hitmen, para executá-lo. E foram presos, inclusive, 3 venezuelanos, um colombiano e 2 equatorianos, criminosos aí responsáveis pelo assassinato. Esse tipo de sicário, hitman, são sujeitos que eles têm aquele papel, assassinar. E foi um assassinato ousado. Logo depois nós tivemos o assassinato do candidato à presidência, que eu já mencionei antes, em 2023, sempre atuando esses sicários, esses hitmen, com apoio internacional. Então você tem ali dinheiro e apoio logístico, com armas, por exemplo, veículos explosivos,
de cartéis mexicanos, das máfias dos Balcãs, do próprio PCC, que tem um interesse político na região. Então, o que tem que deixar bem claro é que nós estamos falando daquele enxuga-gelo. Não adianta a questão de ir até a ponta da linha e falar, olha, vamos abrir aqui um escritório e aí nós vamos cooperar com a polícia local. Você não sabe o grau de estrutura corrupta que tem naquele país. Você não sabe o grau de corrupção política. Até que ponto você vai chegar? É importante a gente ter um debate de alto nível para entender que quando a estrutura do país está corroída, podre, você pode ter as melhores investigações do mundo, a melhor tecnologia do mundo. Vai chegar um momento que alguém vai falar assim, esse aí não, você não pode investigar. Ou você precisa, para investigar lavagem de dinheiro, de um sistema, de uma unidade de inteligência financeira autônoma, que possa contribuir, que não tenha influência política, para que aquele determinado nome que está sendo investigado, em algum momento, fale, esse aí não pode. Eu cansei de fazer palestras e discutir isso, e ter contato com polícias e Ministério Público de outros países que tem um freio. Então, tudo passa pela questão política. E esse grau de violência, de você contratar sicários, de você clonar viaturas para assassinar autoridades, de você ter outras organizações criminosas atuando e dominando toda a estrutura do país, dinheiro infiltrado através de empresas para se bancar campanhas políticas. Tudo isso dificulta demasiadamente o combate ao crime de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Então não vai ser um grupo ali colocado dentro daquele país que vai resolver o problema. Muitas vezes o DEA não sabe que não vai conseguir ali naquele país fazer uma investigação grande de lavagem de dinheiro. Então o que ele faz? Ele atua vendo os interesses do seu país, ou seja, Estados Unidos. Então ele vai ali inserir dinheiro, comprar equipamentos para que nada mais, nada menos, pelo menos sejam apreendidos toneladas aí de cocaína para que não chegue ao seu país. O que é comum também, o fentanil. O México, principalmente o cartel Sinaloa, ele tem terceirizado a produção do fentanil para a Colômbia, porque aqui a fiscalização está muito grande por parte dos americanos e a pressão é muito grande. Então eles terceirizam e de lá eles mandam através de containers, que o fentanil é uma droga que está dando um lucro absurdo e ela não é de grande volume para ser oculta, né? Para ser colocada em containers, contaminado containers e tudo mais. Então uma pequena quantidade vale muitos milhares de dólares, né? Então é importante que se entenda isso, que há necessidade de uma vontade política, que há necessidade de que um país tenha independência, que as instituições tenham independência, que não haja influência política na atuação, que não hajam freios, que a justiça seja limpa, para que possa, de fato, combater o crime. Esses países, no caso o Equador, não chegaram nesse estado da noite para o dia. São anos de corrupção, são anos de governos tolerantes com o crime organizado, que fingem não enxergar a estrutura podre do país. E quem paga é a população, com índices altíssimos de violência, porque, no final, quando a organização criminosa, ou várias, né, tiver dominado toda a estrutura do país, o povo vai sofrer a violência decorrente de um Estado falido. É isso. Em recentes declarações, a Procuradora-Geral do Equador apontou que uma boa parte do Estado no país está infiltrada pelo narcotráfico, um desafio também enfrentado pelo Brasil em suas batalhas contra facções como o PCC. Com base na sua experiência em liderar operações significativas contra o tráfico de drogas, poderia compartilhar sua visão sobre as principais estratégias para desmantelar a influência dessas redes dentro das estruturas estatais? A interessante questão número 5, que me parece assim, como se fosse um complemento da questão número 4,
que justo fala da infiltração do crime organizado no Estado. E nós temos aqui o PCC no Brasil, no México os cartéis, no Equador tem várias organizações criminosas internacionais que ali se infiltraram, apodrecendo tudo. Olha, a principal estratégia num país para que não haja infiltração do crime organizado na estrutura política é e sempre será o desmantelamento financeiro, a descapitalização patrimonial. E para que isso seja alcançável, seja concreto, há necessidade da vontade política. Vou dar um exemplo. Recentemente, agora, dia 19 de março, a sexta turma do STJ analisou um recurso em que, por muito pouco, se chegou ali à conclusão de que não há necessidade, óbvia, conclusão óbvia, não há necessidade de que membros da organização criminosa toquem na droga para que possam ser condenados. Por muito pouco, se essa decisão não tivesse confirmado essa coisa óbvia, nós não teríamos no país o fim do combate à lavagem de dinheiro no tráfico de drogas. Por quê? Porque você tem uma organização criminosa, você tem um grande líder, como eu já fiz aí operações, vou citar aqui o caso do Cabeça Branca, 30 anos sendo caçado pela polícia, diversos nomes falsos, bilhões de patrimônio, dentro e fora do Brasil, nunca tocou numa cocaína, quem tocava eram membros da organização criminosa, foi preso sem um grama de cocaína, certo? Está no livro, inclusive. E se por acaso a decisão do STJ, da sexta turma, fosse favorável ao crime organizado, hoje um cara como esse não poderia ser preso. Porque como alguém que detém um patrimônio bilionário, que tem dezenas de empresas, fazendas, dentro, fora do Brasil, tem dezenas de testas de ferro, centenas, tem dezenas de empresas em nomes de terceiros, tem familiares envolvidos e às vezes nem vive no país onde a droga é transportada ou entregue. Como alguém com esse nível vai ser preso? Como nós vamos poder cumprir diretrizes de descapitalização patrimonial através de investigações complexas, lavagem de dinheiro, cooperação internacional e prisão de liderança? Como é que você vai prender um líder baseado na questão do tráfico de drogas se tiver uma decisão de um tribunal superior dizendo que há necessidade de que essa pessoa tenha contato com a droga? Então, qual a estratégia? A estratégia é essa, é você ter um país que tem uma legislação decente, que essa legislação seja respeitada e que a justiça atue de forma a não contribuir ainda mais com o crime e prejudicar o trabalho policial ou o trabalho das instituições. Polícia só funciona se tiver liberdade para trabalhar. Justiça só funciona da mesma forma. E existe a necessidade de você ter instituições que controlam as movimentações financeiras, atuando sem interferência política, diretamente com as instituições que investigam. Se não tiver esse tipo de transparência, limpeza, nunca vai funcionar. São décadas de trabalho, de investigações que não chegam até lideranças. E quando chegam a lideranças, é porque aquele líder criminoso já atuou em tantos países, como por exemplo os Estados Unidos, que dali sai uma ordem e acaba esse sujeito sendo preso, como já aconteceu aqui no México algumas vezes. E aí você tem a extradição para cumprir pena nos Estados Unidos, a partir de uma decisão de um outro país que não aquele país onde o criminoso atua. Então, não há dificuldade de se combater o crime na realidade. Existem instrumentos legais que só funcionam se tiver vontade política. Num país dominado pelo crime organizado,
que você não enfraquece financeiramente ele, que ele pode, através de empresas de fachada, bancar campanhas políticas, introduzir membros de organizações criminosas em ONGs, e essas ONGs servem aos interesses das organizações criminosas, que recebem apoio ou têm convênios com outras organizações internacionais. Por exemplo, PCC e crime organizado da Colômbia, PCC e crime organizado da Venezuela, ou o próprio governo da Venezuela, PCC e os cartéis mexicanos, PCC e os Balcãs, por exemplo. Hoje, o nível financeiro e organizacional dessas organizações criminosas, transnacionais, é de tão tamanho que eles conversam entre si para ver quais campanhas vão bancar e quais são os candidatos que lhes interessam. E muitas vezes, em países que o sistema eleitoral não é transparente, é muito mais fácil ainda você dominar aquele país. E aí você chega ao estágio do Equador. Então, quando você vê o Brasil caminhando por uma situação de evolução da violência e não há operações de lavar dinheiro, não há, com o passar do tempo, vai chegar uma situação que vai explodir. E quando explodir e já tiver toda a estrutura contaminada, como é o Equador, por exemplo, não tem mais o que fazer. Você tem que começar do zero, reestruturar o país inteiro. O exército do Equador tem um alto nível de corrupção. As polícias têm um alto nível de corrupção. A justiça tem, tudo cooptado por organizações criminosas internacionais. Tudo isso dificulta demasiado que nós possamos estabelecer uma discussão simples e direta no sentido de obter ou alcançar soluções técnicas. Nós estamos chegando nesse nível no Brasil, assim como tem outros países da América do Sul que já estão nesses níveis de estrutura podre da máquina pública. Então, é um problema complexo. Espero que tudo que tenhamos aqui discutido seja levado em consideração para amadurecer na cabeça de quem for estudar e analisar tudo que aqui foi exposto, para entender que o problema de combate ao crime, ele não é técnico, sobretudo, ele é político. Ok? Agradeço a oportunidade e espero ter contribuído para que quem tem acesso a essas demandas, essas questões, evolua e enxergue a realidade. Ok? Obrigado.